Fala, galerinha! Preparados para mais uma aula top aqui? Lembrando que Física é Maravigold e aqui nós trazemos mais um conteúdo topster aqui para vocês. Então, para começar, nós vamos falar sobre grandezas físicas e vetores também. Mas, primeiramente, quando eu falo sobre grandezas físicas, o que eu devo pensar? Primeiro, grandeza é uma coisa que eu posso medir de algum objeto, alguma situação, alguma circunstância, algum fenômeno, tá? Então, olha aqui a definição do que é uma grandeza física. São as características ou propriedades que podem ser medidas de um fenômeno, objeto ou uma substância. Como assim, professor? Pensa assim, se eu fizer a pergunta para você, eu posso medir uma pessoa? Aí você vai me responder, claro que posso! Aí eu vou falar pra você, pode não. Aí você vai falar, posso sim. Eu vou falar, pode não. Você vai falar, posso sim. Eu vou falar, pode não. Por quê? Você vai estar pensando que você pode medir alguma coisa da pessoa, mas você nunca vai poder medir a pessoa. Como assim, professor? Pensa comigo. Você pode medir a altura da pessoa, você pode medir a massa da pessoa, você pode medir o peso da pessoa, você pode medir a densidade da pessoa, o volume, o comprimento, a largura, a espessura. Você pode calcular propriedades, características da pessoa. Mas a pessoa em si você não pode medir. Ah, professor, tá entendendo. Ah, isso aqui, ó. Esse bonequinho, você pode medir ele? Medir ele você não pode. O que você pode medir é a temperatura dele. Você pode medir a densidade, você pode medir a altura, você pode medir a espessura, você pode medir várias características, várias grandezas desse objeto. Então, assim, para um objeto fica fácil. Para um fenômeno, eu posso calcular, eu posso medir o tempo que leva um dia. Ou seja, um fenômeno, o dia. Numa substância, eu posso medir o ponto de fusão, o ponto de ebulição dessa substância. Isso são grandezas físicas. Beleza? Essas grandezas físicas a gente separa em duas partes. Uma que a gente chama de grandezas escalares e outra que nós chamamos de grandezas vetoriais. A diferença é bem simples. A grandeza escalar é uma grandeza que eu só preciso saber o valor e a unidade. Por exemplo, a massa de um corpo, a massa desse bonequinho aqui. Eu posso falar que é 3 gramas. E 3 gramas basta para você saber qual que é a massa desse objeto. Como assim, professor? Olha aqui no meu desenho também, eu tenho um cronômetro. Se eu falar para você que o tempo que passou, depois que eu apertei o botãozinho assim, apertei o botãozinho e passou 5 segundos, você precisa de mais alguma informação para descobrir quanto tempo passou? Não. Então, isso é uma grandeza escalar. Eu preciso apenas de um valor e de uma unidade. Ah, professor, mas o que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial é aquela que só o valor e a unidade não basta. Eu preciso de mais alguma coisa. Como assim? Pensa comigo. Se eu quiser fazer uma força nesse objeto, vou pensar aqui agora, vou fazer uma força de 5. Eu posso fazer essa força empurrando esse objeto para lá, eu posso fazer essa força empurrando esse objeto para cá, eu posso levantar o objeto, eu posso abaixar o objeto, ou seja, essa força eu posso fazer para vários locais. Eu posso mudar a direção e o sentido dessa força. E aí, se eu falar para você agora que eu vou fazer uma força de 3 nesse boneco, você sabe o que eu vou fazer? Não, você não consegue descobrir o que eu faço, o que eu vou fazer se eu te falar qual que é a força que eu estou aplicando aqui. Eu preciso te dizer mais algumas coisas, como por exemplo, eu vou fazer uma força nesse boneco de 3 horizontal para a direita. Aí o que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele para a direita, ok? Então, quando eu digo para onde eu faço essa força, eu estou definindo essa grandeza. Então, as duas grandezas, elas são diferentes. E aí, para eu definir, é bem simples.
Grandezas escalares são perfeitamente definidas com um número e uma unidade. Ou seja, eu só preciso de um número e de uma unidade para descrever essa grandeza. Essas duas coisas juntas, nós chamamos de módulo. Então, ou seja, quando eu falo que a massa desse objeto é 2 gramas, eu estou dizendo o número 2 e a unidade gramas. E aí eu estou definindo esse objeto. Mas, para as grandezas vetoriais, elas são grandezas que, para serem definidas, precisamos, além do módulo, ou seja, do número e da unidade, precisamos também de direção e sentido. Bom, professor, parece que as coisas são iguais, direção e sentido. Sim, parece. A gente vai tirar essa dúvida daqui um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui de grandezas físicas. Eu já deixei aqui tudo meio já encaminhado. O primeiro exemplo aí de grandeza escalar é o tempo, tá? O tempo, ele é uma grandeza que eu só preciso saber o valor e a unidade. Por exemplo, o tempo de 30 segundos. Eu preciso saber de mais alguma coisa? Não, só isso me basta para saber quanto tempo passou. Ou para saber, por exemplo, o volume de uma bola de futebol. Vou falar que é, sei lá, 20 centímetros cúbicos. O volume de uma bola de futebol aí? Preciso de mais alguma coisa? Não. A massa, eu posso falar que a minha massa é 90 quilogramas. Professor, você é gordo? É. Ok, não precisava disso. Mas, só com isso você consegue saber a minha massa. Não precisa saber de mais nada. Agora, temperatura também. Por exemplo, temperatura de 28 graus Celsius. Você precisa saber de mais alguma coisa? Não, só isso basta. E você nunca viu a mulher da previsão do tempo falar assim: hoje teremos uma temperatura de 28 graus para a esquerda. Não, ela nunca diz assim. Ela só diz o valor em unidade. Porque grandezas escalares só precisam dessas informações. Agora, olha um outro exemplo ali. O exemplo de grandezas vetoriais. Velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Eu preciso saber desse módulo, que é o número e a unidade. Vamos, por exemplo, falar que é 30 metros por segundo. Mas falta uma informação. Que é qual? É para onde a velocidade desse objeto. Aí eu preciso falar a direção e o sentido. Aí, por exemplo, eu posso falar que a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Agora você já sabe qual vai ser a velocidade desse bonequinho. Se ele estiver aqui e estiver andando, a velocidade vai ser 30 metros por segundo, horizontal, que é o que você está vendo aí, para a direita, para esse lado. Ok? Um outro exemplo que eu posso ter é a força. A força, eu posso ter um módulo de 50 newtons. É a unidade de força, a gente vai ver em outras aulas essa unidade. Mas fica com isso aí, 50 newtons. Posso fazer essa direção vertical e para cima. Aí eu defini o que eu vou fazer. Por exemplo, qual é a força que eu vou fazer nesse objeto? 50 newtons vertical para cima, ou seja, eu vou levantar esse objeto. Ok? Então, a diferença de uma grandeza escalar para uma vetorial é que a grandeza vetorial precisa de direção e sentido. Beleza? Se você tiver dúvida, pergunta para a grandeza. Para onde que ela vai? Se tiver resposta ou fizer sentido uma resposta, ela é grandeza vetorial. Se não tiver resposta e não fizer sentido essa resposta, ela é uma grandeza escalar. Como assim? Pensa assim, ó. Volume. Ó grandeza volume. Tu vais para onde? Preciso saber para onde que o volume está sendo feito? Não. Então não faz sentido. Ela é uma grandeza escalar. Ó grandeza temperatura. Tu vais para onde? 28 graus para a esquerda? Não faz sentido também. Tá? Então, quando eu precisar saber para onde, é vetorial. Quando eu não precisar, é escalar. Show? Beleza, vamos lá, vamos continuando. Tá. Lembra que eu falei que a aula hoje era sobre grandezas e vetor também. E aí, o que é um vetor?
olha lá a definição de um vetor. Ente matemático, um segmento de reta orientado, que é usado para representar uma grandeza vetorial. Professor, não entendi. Não entendi. O vetor ele não é nada. Ele é simplesmente uma propriedade matemática que nós vamos usar para mostrar, para representar uma grandeza vetorial. Professor, mas eu não entendi isso aqui, ó, um segmento de reta orientado. Você não entendeu porque talvez você não está prestando muita atenção nas aulas de matemática e de geometria. Mas pensa comigo. Aqui, olha esse meu desenho. Essa minha linha pontilhada de roxo, ela é uma reta. Tá? Sendo uma reta, ela não tem começo nem fim. Ela vai do menos infinito para o mais infinito. Né? Vocês já estudaram isso. Show? Essa reta aqui, ela é uma reta que é horizontal. Beleza? Se eu pegar 2 pontos nessa reta e ligar esses 2 pontos, eu tenho um segmento de reta. Ou seja, na hora que eu ligo 2 pontos nessa reta, eu segmento, eu pego um pedaço, eu tenho esse segmento de reta. E o orientado porque eu posso ir nessa reta do A para o B ou do B para o A. Na hora que eu falo que eu estou indo do A para o B, eu estou orientando esse segmento de reta. Então, o vetor ele tem essas propriedades, que é uma reta, um pedaço dessa reta, e na hora que eu oriento esse pedaço da reta, eu tenho um vetor. Tá? Mas como assim, professor? Para que eu vou usar essas coisas? Essa reta ela vai definir qual é a direção do vetor. A setinha vai definir o sentido. Ou seja, a orientação vai definir o sentido. E o tamanho, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B, vai me definir o módulo. Ou seja, com o tamanho, com a reta que originalizou e com a orientação, eu tenho as informações de módulo, direção e sentido. Ou seja, eu desenho um vetor, que é esse desenho aqui, ó, e eu represento todas as características, todas as propriedades de uma grandeza vetorial. Beleza? Então, esse meu vetor aí, ele está representando o quê? Ele está representando isso aqui, ó. Ele pode ter um módulo de 5U, isso aqui fui eu que defini, tá? Não tem como medir agora. Ele tem uma direção horizontal, porque foi a reta horizontal que deu essa direção. E o sentido é para a direita. Beleza? Toma cuidado porque direção eu posso ter apenas 3. Eu posso ter a direção horizontal, que é a reta horizontal. Eu posso ter a direção vertical, porque tem uma reta na vertical. E eu posso ter a direção diagonal, porque existe uma reta diagonal. Não existem outras retas, então só vão ter essas 3 direções. E o sentido é para onde ele vai. Diretamente assim, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Sempre vai ter um sentido aí nessa reta. Show? Tá. Agora eu vou falar de nomenclatura. Como é que eu posso nomear esse meu vetor? Como é que eu posso colocar ele no meu papel para fazer uma conta, para analisar assim? São 3 formas. Eu posso colocar uma letra com uma setinha em cima. E essa setinha é sempre para esse lado. Ok? Então, ou seja, ela sempre vai estar para a direita. Ela não vai estar dizendo a direção e o sentido desse vetor. Mas ela vai estar sempre para a direita. E quando a gente vê, então, uma letra com uma seta em cima, nós vamos ler assim, ó, vetor A. Se eu colocar esse meu vetor A entre 2 barrinhas, eu estou querendo representar um módulo do vetor A. Ou seja, eu estou colocando apenas esse valor aqui, ó. Eu estou tirando a direção e sentido nesse momento. E se eu tiver só a letra A, isso aqui quer dizer um módulo de A. Esse módulo do A, ele pode ser tanto para uma grandeza vetorial quanto para uma grandeza escalar. Então, quando eu tiver uma letra sem a seta em cima, isso
pode ser uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial, mas eu estou falando apenas do módulo dela. Então olha a diferença, vetor A, módulo do vetor A, e o A é apenas um módulo de A. Show? Vamos continuar. Tá, vamos começar a reconhecer os vetores. Então aqui eu desenhei alguns para vocês. Por exemplo, o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D e o vetor E. Aqui eu mostrei o módulo de cada um. O módulo do A é 3U, U é de unidade qualquer aí, não sei qual que eu estou falando, eu estou deixando U. B 2U, C 2U, D 3U e E 3U também. Olha que legal, esse vetor A ele seria diagonal, ou seja, a direção seria diagonal. Esse vetor B, a direção seria vertical, o C vertical, o D diagonal e o E horizontal. O sentido do A seria para cima e para a direita. Ok? Ele não vai para cima e para a direita. O B para cima, o C para baixo, o D para cima e para a direita e o E para a direita. Tá? Então a gente já consegue olhar para o vetor e ter informações muito relevantes. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa saber é como que eu olho para esses vetores e consigo encontrar semelhanças neles. Por exemplo, o meu vetor A e o meu vetor D são vetores iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma direção diagonal, o mesmo sentido para a direita e para cima e o mesmo módulo. O A tem 3U e o D tem 3U também. Então, ou seja, eles são iguais. O vetor B e o vetor C, eles são opostos. Eles têm a mesma direção vertical, o mesmo módulo, que é 2, mas eles têm sentidos opostos, enquanto o B vai para cima, o C vai para baixo. Então, o B, eu digo que o vetor B é igual a menos o vetor C. E aí, lembra que eu falei que na física a gente usava o sinal negativo algumas vezes para mostrar sentido oposto? E aqui entra exatamente nesse caso. E, por fim, posso ter vetores ortogonais. O que é ortogonal, professor? É que fazem 90 graus. Eles podem ser chamados também de perpendiculares. Não coube, tá? Mas perpendiculares. E aí, quais são os perpendiculares? Qual que fazem 90 graus entre eles? O B e o E, e o C e o E. E aí, como é que eu represento isso? Eu falo que o E ele é perpendicular, ou seja, ele é ortogonal, e esse aqui é o símbolo que a gente usa, a B. E que o E é ortogonal a C também. Beleza? Então a gente já sabe ler um vetor e entender ele aí. O que a gente vai fazer agora? Somar, adicionar um vetor ao outro. Se a gente vai trabalhar agora com uma forma de poder juntar esses vetores. E aí são duas formas que eu tenho para fazer isso. Uma que é chamada regra do polígono e outra que é chamada regra do paralelogramo. As duas vão ser usadas, tá? Então a gente tem que aprender elas agora. A regra do polígono é bem simples. Se, por exemplo, eu quiser somar o meu vetor A com o meu vetor B com o meu vetor E, eu escolhi esses três aí para não ficar muito longo, tá? Se eu quiser somar eles, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar, vou até tirar esse papel. Eu tenho que pegar o meu vetor A, vou desenhar ele aí, tá? Vou desenhar o meu vetor A. Vou desenhar o meu vetor B na sequência do A. Então, olha lá, eu boto o A e na sequência dele eu coloco o vetor B. E por fim, eu coloco o vetor E na sequência do B. Então aqui, ó, vai estar o meu vetor E. Aí o que acontece? O meu vetor resultante da soma de A, B e E, ele vai ser do começo do A até o final do E. Ele vai ter esse tamanho aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu vetor resultante, que eu vou chamar de R1. Beleza? Aí eu estou sabendo apenas a direção e o sentido desse vetor. Eu estou descobrindo que o meu vetor R, ele está para esse lado. Só isso. Por exemplo, se fosse
3 pessoas empurrando um objeto. Se as 3 pessoas empurrassem desse jeito, o A desse jeito, o B desse jeito e o E desse jeito, o corpo ia se mover para essa direção. Tá, mas aí tá vendo que do lado eu fiz o R2, que é uma soma embaralhada de A, B e E. Tô fazendo E mais A mais B. Será que se eu somar esses 3, vamos ver como é que fica a soma deles? O meu vetor E, ele tá para cá. Esse aqui é o meu vetor E. O meu vetor A, ele é inclinado. Então, vou subir ele aqui assim. Esse aqui é o meu vetor A. E o meu vetor B, ele é vertical para cima. Aí, olha que legal. Se eu for do começo do E até o final do B, olha como é que dá o meu vetor resultante. O meu R2. Ele dá igual ao meu R1. Olha que chique, então. Eu posso somar do jeito que eu quiser. Eu posso fazer A mais B mais E, eu posso fazer B mais E mais A, eu posso embaralhar e somar do jeito que eu quiser que vai dar a mesma resposta. Um outro jeito, uma outra regra que eu tenho para somar é a regra do paralelogramo. E essa ela é um pouco mais limitada porque eu só consigo somar 2 vetores ao mesmo tempo. Então, ou seja, aqui eu peguei os outros 2 que eu não usei. Peguei o C e o D. Só que para somar esses 2, a regra é um pouco diferente. Você vai colocar os 2 vetores no mesmo ponto. Então, ou seja, eu vou pegar o vetor C, que ele é para baixo, e vou colocar ele aqui, nesse ponto. Vou pegar o meu vetor D, que ele é inclinado para cá, e vou colocar ele nesse ponto. E aí, o que eu faço? Eu copio o meu vetor C aqui, ó. Eu copio ele. Eu tiro ele daqui e copio ele aqui. E eu copio o meu vetor D aqui, ó. Aí eu fecho uma figura geométrica. E aí o meu vetor resultante, ele sai daqui e vai até o encontro dos outros 2. Então aqui vai estar o meu vetor R. Então são essas 2 formas que eu tenho para somar os vetores. A do polígono, que eu faço um na sequência do outro, tá? E a do paralelogramo, aonde eu coloco os 2 vetores no mesmo ponto. Tá? Eu vou falar bem rápido aqui para ninguém escutar, mas isso aqui tem um jeito de decorar que você pode pensar que é a bundinha na cabecinha de um vetor no outro. Então eu pego o vetor A, boto o vetor B e boto o vetor E na sequência. Beleza? Vamos continuar. Tá, mas tudo que eu mostrei para vocês, ou seja, da adição dos vetores, foi de uma forma geométrica. Como é que a gente vai trabalhar matematicamente, mas algebricamente com esses vetores? Nós vamos trabalhar com casos particulares. E aí são casos que nós vamos utilizar bastante. Tá? Então você precisa pôr na tua cabeça aí como utilizar eles. O primeiro caso é, se eu quiser somar vetores com a mesma direção e sentido. Olha o desenho aqui que eu fiz. O meu vetor A, ele é horizontal para a direita. O meu vetor B também é horizontal para a direita. Tá? O A tem um módulo de 5U e o B módulo de 3U. Se eu quiser descobrir um vetor R em que ele é a soma do A com o B, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que colocar o vetor A aqui, adicionar na sequência dele o vetor B, e aí o vetor resultante ele vai ser do começo do A até o final do B. Esse aqui vai ser o meu vetor resultante. Olha que legal. Se eu pensar agora e olhar para essa figura, o tamanho do vetor não é o módulo dele? Então, o módulo do R, ou seja, o tamanho do R, não é a soma do tamanho do A mais o tamanho do B? Então, fica que se eu quiser encontrar o módulo do R, então olha a nomenclatura aqui sendo utilizada, o módulo do R, ele vai ser igual o módulo do A mais o módulo do B. Toma cuidado porque aqui eu estou dizendo o vetor A mais o vetor B. E aqui eu estou dizendo o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Tem diferença nisso, no final das contas. A gente já vai ver aí. Uma outra aplicação seria vetores com mesma direção, mas sentidos opostos. Então olha o desenho.
posso ter o vetor A com 5U e o vetor B agora para o outro lado com 3U. Se eu quiser somar o vetor A com o vetor B, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o vetor A, colocar ele aqui, pegar o vetor B, que essa aqui é a parte de trás dele, e colocar no final do A. Então, ou seja, ele vai vir para cá, ó, o vetor B. Vai passar por cima do A, isso mesmo, sem problema. E o vetor R, ele vai ser o quê? Ó? Esse tamanho aqui, ó, indo do começo do A até o final do B. Então, aqui vai estar o meu vetor R. E aí, se eu quiser olhar para os tamanhos, o tamanho do R não vai ser o tamanho do A menos o tamanho do B? Então, agora, o módulo do R, ele vai ser igual ao módulo do A menos o módulo do B. E aqui entra a parte importante da nomenclatura. Aqui eu estou falando vetor A mais vetor B. Aqui eu estou falando módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. Então, ou seja, para somar o vetor A com o vetor B, eu preciso subtrair os valores deles. Tá, mas e se eu tiver esses vetores ortogonais, que são perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus um com o outro? Então, olha o desenho. O meu vetor A, ele é vertical para cima e tem um valor de 3U. E o meu vetor B é horizontal para a direita e tem valor de 4U. Aqui eu inverti as cores, como eu sou burro. Tá, mas não vai fazer muita diferença. Tá? Como é que eu vou fazer para somar eles? Mesma coisa. Vou colocar o vetor A. E na sequência do A eu vou colocar o vetor B. Very easy. O meu vetor resultante, de novo, ele vai ser do começo do A até o final do B. Então, olha aqui, ó. Ele está deste lado. Se eu parar para pensar, isso aí não é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo e eu quiser saber o valor da hipotenusa, que é esse valor do R, eu não posso aplicar tio Pitch, não posso aplicar Pitágoras, fazer desta forma aqui, ó, que o módulo do R ao quadrado é igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado. Olha que chique. Eu consigo descobrir este tamanho se eu souber esses outros dois. Aplicando o quê? Aplicando Pitágoras. Que eu chamo carinhosamente de tio Pitch. Então, esses três casos são muito importantes. Quando eles estão para o mesmo lado, eu somo os módulos. Quando eles estão para lados opostos, eu subtraio os módulos. E quando eles são perpendiculares, eu somo esses módulos ao quadrado e tiro a raiz depois. Ou seja, eu aplico o Pitágoras em cima desses meus dois vetores. Tranquilo? Beleza. Não acabou. Nós temos um exercício para fazer agora. Esse exercício é um exercício de exemplo, só para a gente aplicar e começar a pensar. Eu tenho esses três vetores sendo somados. O vetor F1, o vetor F2 e o vetor F3, cujos módulos são 20, 60 e 30 newtons, que é a unidade da força. Tá? Como é que eu vou resolver um exercício assim? Eu vou sempre somar esses vetores aos pares. Eu vou somar de 2 em 2. E aí eu vou começar somando com F1 e o F3, F2 aqui, ó. Por que eu vou fazer isso? Porque na hora que eu somar esses dois vetores, eu sei qual vai ser a direção e o sentido deles. Eu já vou mostrar isso para vocês. Mas olha lá, vou chamar a soma desses dois vetores de R1. Ou seja, o vetor R1 ele é igual ao vetor F2 mais o vetor F1. Tá? E aí, para fazer isso, para somar esses dois vetores, o que eu preciso fazer com os módulos deles? Ou seja, para descobrir o módulo de R1, eu vou fazer o quê? O módulo do F2 mais ou menos o módulo do F1? Isso, menos o módulo do F1. Porque eles são um para cada lado, eles são opostos. Então, eu vou fazer o que agora?
aqui vai ficar aqui o módulo do R1, ele vai ser igual ao módulo do F2, que é 60, menos o módulo do F1, que é 20, tá? Então, o módulo do meu R1, ele vai dar 40 newtons. Beleza. Mas para que eu descobri isso? Eu descobri qual que é o vetor soma desses dois vetores. E aí, na hora que eu somei, eu tive que colocar o F1 na sequência aqui, não tive? Bem pequenininho, ele aqui na frente. Aí o meu vetor R1 não vai dar daqui até aqui? Então, olha que legal o que acontece. Olha para cá. Eu vou ter o meu vetor R1, agora no lugar daqueles dois que eu tinha antes. E como eu não mexi no F3, o F3 continua aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho o vetor R1 para a direita e o F3 para baixo. Se eu quiser somar eles dois, eu tenho que aplicar agora a regra do paralelogramo. Ou seja, eu vou copiar o vetor F3 aqui, vou copiar o vetor R1 aqui e a minha resultante vai ser nessa direção aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de resultante total. E aí, como é que eu vou achar o módulo dessa resultante total? Ou seja, se eu quiser somar o vetor R1 com o vetor F3, o que eu faço com os módulos deles? Aí você tem que lembrar que esses dois vetores são ortogonais, fazem 90 graus um com o outro. E aí o que acontece? O módulo do vetor RT ao quadrado é igual ao módulo do vetor R1 ao quadrado mais o módulo de F3 ao quadrado. Então aí fica bem simples. O módulo de RT ao quadrado é igual a R1, que é 40 ao quadrado, mais o F3, que é 30 ao quadrado. Então aqui eu posso fazer RT ao quadrado é igual a 1.600. Alguém já notou alguma coisa diferente aí? Se tiver notado, pensa aí um pouquinho. Aqui deu 1.600 mais 900. Então RT ao quadrado vai dar 2.500. Eu posso agora, para achar o RT, tirar a raiz de 2.500. E aí, qual é a raiz de 2.500? Isso, 50. Então, o módulo do vetor R3 é igual a 50 newtons. Então, olha que da hora. Eu sei a direção e o sentido do vetor RT por causa do desenho, ou seja, ele é diagonal para baixo e para a direita e tem um módulo de 50 newtons. Beleza? Mas você que foi esperto já tinha percebido que o vetor aqui, esses dois F3 e R1, o F3 tinha um valor de 30 e o R1 tinha um valor de 40. Então eles faziam parte de um negócio chamado triângulo perfeito. Um triângulo perfeito ele tem essas propriedades. Quando um cateto tem 3, outro cateto tem 4, a hipotenusa vale 5. Tá? E todos os múltiplos são válidos. Por exemplo, 6, 8, 10. Ou, no caso, 30, 40 e 50. Beleza, galera? A aula é só isso por hoje. Espero que tenham aproveitado. Se inscrevam no canal aí, aperta o sininho, curte, comenta para fortalecer a amizade. E até mais. Falou!